Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Mário Falcão. Vim aqui conversar um pouquinho sobre a proposta do oftalmo Pruvete. Então, a nossa ideia é tentar simplificar ao máximo a oftalmologia veterinária, trazer para a sua realidade, para a sua abordagem e para as coisas do dia a dia, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho hoje da metodologia que nós vamos abordar nos nossos cursos e eu espero que você goste. Deixe suas dúvidas, seus comentários, para que a gente possa estar sempre melhorando e construindo um novo caminho de aprendizado. Bom, eu trouxe uma estrutura para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a parte muscular, tá? Então, de forma bem simples, nós temos aí no aspecto ocular 8 grupos de músculos que são importantes e são fundamentais quando a gente aborda, por exemplo, um paciente com trauma ocular, né? Principalmente a proptose do bulbo ocular, tá? Então, um dos fatores que nós usamos para determinar a viabilidade do olho é a quantidade de músculos que estão lesionados, rompidos. Mas se eu não sei quantos músculos são ou quais são esses músculos, fica muito mais difícil de eu determinar ou usar isso como um padrão de avaliação, tá? Então, quais são os principais músculos? Eu gosto de separar em 4 retos, 2 oblíquos. Então, isso já me formam 6 músculos. Além disso, eu tenho o retrator do bulbo, e o elevador palpebral, tá? Dos retos, eu tenho o reto dorsal, reto medial, reto lateral, reto ventral. Os 2 oblíquos, eu tenho um oblíquo dorsal e oblíquo ventral. Então fica bem tranquilo da gente entender dessa forma os principais músculos, né, ou grupamentos musculares, tá? O reto medial, ele é inervado pelo locomotor e tem como função trazer o olho para o lado nasal. O reto lateral, levar o olho para o canto temporal. Então, aqui onde eu tenho essa estrutura do ducto nasolacrimal, eu sei onde a terceira pálpebra se encontra, que é o canto medial. Aqui eu tenho o canto temporal, tá certo? Dorsal e ventral, tá? Então, isso facilita o meu entendimento. O que é muito comum no paciente com proptose do bulbo ocular? O estrabismo por tração do músculo reto lateral, tá bom? Então é muito comum, uma complicação muito comum, porque o reto medial é um músculo mais fraco em relação aos outros, tá? A posição, a localização do trauma também favorece a ruptura mais aguda desse músculo, e aí a tração local faz com que o músculo fique mais lateralizado, tá? Então eu acabo tendo um estrabismo como uma sequela do trauma ocular que eu obtive, tá bom? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Bom, então como nós conversamos aqui, ó, nós vamos ter inicialmente, então, oblíquo, dorsal, reto, dorsal, certo? Eles todos vêm de um mesmo cônio que fica perineural aqui, chamado anel de, tá? Então, eu tenho essa bainha, essa estrutura cônica que vai lá ao redor, então, da, da inervação, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, se eu elevo
quem eu vejo? Nós vimos oblíquo dorsal, reto dorsal, oblíquo ventral, reto ventral. E é interessante porque a gente vê o posicionamento da fibra, né? Uma posição oblíqua, uma posição reta, tá? Então, vamos passar aqui. Vou botar esse pedacinho aqui que eu quero. Bom, então se eu estou na porção temporal do olho, eu não tenho aqui a terceira pálpebra, então eu sei que eu estou na região temporal. O que eu vou ter aqui então? O reto lateral. Se eu continuar a rotação do meu olho aqui, reto medial. Ó, eu tenho aqui atrás o retrator do bulbo e o elevador pupil que não está nessa imagem, tá? Ele fica bem aderido no centro da pálpebra. Ó, rotação. Então, simulando aí um movimento ocular para o meio, região medial, região lateral, tá? Acho que deu para a gente pegar bem os músculos. Então, fazendo a revisão, 4 retos, 2 oblíquos, um retrator do bulbo e um elevador, certo? Então, dos retos, eu tenho um reto dorsal, um ventral, um lateral, um medial. O oblíquo, eu tenho um dorsal e um ventral, tá bom? E aqui vou mostrar uma outra foto para que a gente possa ilustrar, né? Que é exatamente esse paciente, ó. Nós observamos aí um grau de trauma ocular severo. Então, querendo mostrar para vocês, ó, eu tenho a ruptura, então, do lateral, com certeza eu tenho a ruptura do medial, eu tenho a ruptura do ventral, tenho a ruptura do oblíquo ventral. Ele está fixado provavelmente aqui só para o oblíquo dorsal e reto dorsal. Quando eu tenho a ruptura de mais do que 3 grupos musculares, o prognóstico já é ruim para esse paciente em termos de reposicionamento, né, que é o que está acontecendo aqui. Outro fator que eu vou levar em consideração, pupila, né? Então, a dilatação pupilar é um fator prognóstico ruim para proptose ocular. Outro fator que pode ser prognóstico ruim, não é o objetivo da nossa aula aqui, do nosso bate-papo, mas como curiosidade, presença de ifema. Tá? Então, sangramento intraocular também é um fator prognóstico ruim para o prolapso do bulbo ocular. Tá bom? Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso em trauma ocular. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição. Qualquer dúvida, questionamento, sugestões, tá? Para que a gente possa sempre melhorando, estar melhorando juntos, tá bom? Um grande abraço a todos.